Bolsonaro tem uma ligação marcada para o presidente Zelensky da Ucrânia e promete que vai apresentar a solução para o fim da guerra na Ucrânia. Será? Mário Draghi, então chefe de governo da Itália, anuncia sua renúncia depois de desavenças internas ali no movimento do parlamento, tá? Mas é muito mais do que uma questão italiana. É uma questão da própria União Europeia. Estados Unidos se compromete, junto com Israel, a impedir que o Irã desenvolva suas próprias armas nucleares e também a Argentina, mais uma vez, sendo alvo de uma gravíssima crise econômica. Dessa vez, os produtores rurais pararam na Argentina e, por incrível que pareça, um governo que nunca se preocupou com isso, agora começa a anunciar para o mundo, claro, para os investidores, que vai respeitar algumas medidas de responsabilidade fiscal. Se vocês querem entender o que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou até mesmo interessado, link na descrição. É baratinho, galera, vocês não vão se arrepender, tá bom? E claro, se você quiser contribuir sendo membro aqui do canal, sensacional, para eu continuar sempre produzindo conteúdos diários aqui para vocês. Se não, só seu like, seu engajamento, já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeira coisa, né, tá relacionada à notícia que o Bolsonaro vai telefonar no dia 18, tá, logo menos aí, vai telefonar para o Zelensky. Segundo o Bolsonaro, foi um pedido do Zelensky para o Bolsonaro, e não do Bolsonaro para o Zelensky. E ele falou que nessa ligação, ele vai ser bem claro, falou que o Brasil ele adota uma postura de neutralidade frente ao conflito, o que de fato, se a gente for pegar, por exemplo, os posicionamentos do Brasil na ONU, o Brasil ele sempre é contra a guerra, né? Ele sempre se mostra contra a intervenção da Rússia e tal, mas nunca respeita as sanções. Então a gente, pelo menos politicamente, está mais próximo de condenar os russos, mas na prática, economicamente, o Brasil vai aumentar a importação de diesel, por exemplo, diesel que deve vir 30% mais barato. E lembrando que diesel é o que sustenta a matriz de transporte brasileira, a matriz energética de transporte brasileira. Então isso tende a dar uma arrefecida na inflação, pelo menos essa é a torcida, claro, tá bom? E nunca adotou nenhum tipo de política de sanção, de condenação à Rússia na prática mesmo, tá bom? Não condenou na OMC, não condenou na Unicef, não condenou nas sanções, falou que não vai respeitar o limite, por exemplo, de petróleo, de preço do barril de petróleo, que vai ser praticado pelos membros do G7, mas enfim, né, que se coloca um país neutro. Só que o Bolsonaro disse, né, aliás, bem presunçoso, falou que ele vai apresentar a solução para o Zelensky. Não deu detalhes de como seria essa solução ainda, tá? Mas no meio da declaração dele, ele falou sobre a Guerra das Malvinas, que vai ser uma coisa assim, né, estilo Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas, para quem não sabe, na época a Argentina, liderada pelo Galtieri, então ditador argentino, estava numa crise econômica muito grande e tal, resolveu que seria a hora de invadir as ilhas Falklands, que pertencem ao Reino Unido, politicamente falando, tá? Só que, para desespero do Galtieri, que ele não esperava isso, a Margaret Thatcher também, que era a primeira-ministra, né, do Reino Unido, também estava num momento ali bastante delicado. E ela usou, inclusive, esse ataque da Argentina às Ilhas Falklands para retomar o território e reforçar a sua nacionalidade. Isso aumentou a popularidade da Margaret Thatcher. Ou seja, a Argentina muito possivelmente não acreditava que a Margaret Thatcher ia dispor de tropas lá do Reino Unido para vir até aqui no sul da Argentina para combater pelas Ilhas Falklands. Mas ela fez isso até por uma posição mais ou menos nacionalista aí, né? Agora, como que a Guerra das Malvinas ela pode se relacionar com a Guerra das Falklands, com a Guerra da Ucrânia? Galera, eu pelo menos não consigo encontrar muito paralelo aí, né? O que o Bolsonaro quis dizer, se vai ser uma solução mais ou menos nesse quesito. E aí, o que você pensa? Qual vai ser a solução adotada pelo Bolsonaro? Aí começaram a rolar uns memes já na internet, né? Ah, ele vai dar ivermectina, falou que vai... Tem que resolver isso aí, tá ok? Péssima imitação do Bolsonaro, tá bom? Tem que resolver isso aí, tá ok? Falou que... Como é que é? Enfim, tá? Vários memes rolaram aí na internet, falando qual vai ser a solução que o Bolsonaro vai apresentar para o Zelensky. O que você pensa aí? Mário Draghi, primeiro-ministro da Itália, ele anunciou a sua renúncia, vai renunciar do cargo de primeiro-ministro, tá? Ele apresentou o presidente ainda não aceitou, não sei no momento que você está vendo o vídeo, claro, né? Mas isso tem muito a ver por uma coisa conjuntural, mas que é uma causa mais estrutural. Conjunturalmente, o parlamento, ele deu uma moção de confiança para o Mário Draghi, só que o movimento 5 Estrelas, que tem como liderança o Giuseppe Conte, ex-chefe de governo também da Itália, ele não concordou, principalmente no Senado, né?
com essa moção de confiança, justamente porque, dentre as políticas desenvolvidas pelo Mário Draghi para controlar a inflação, para a recuperação econômica, estava junto uma questão da construção de um incinerador em Roma. E aí o movimento 5 Estrelas considerou que era um absurdo, porque isso é atrasado, contribui para a poluição, etc., e retirou o apoio a Mário Draghi. Cara, convenhamos, a política italiana é extremamente confusa, vários partidos ali, né, tal. Penso eu, tá, que não seria somente por isso que o Mário Draghi ele anunciaria a sua renúncia. Convenhamos, é uma coisa que é relativamente fácil de você resolver. Você pode compor com outros partidos, você pode, por exemplo, tirar essa parte do trecho que vai ser aprovado. Existem coisas para se fazer sem ser anunciar a sua renúncia. Mas ele falou, não, sem o movimento 5 Estrelas, que é super importante, eu não continuo no cargo. Penso eu que é muito mais uma dificuldade com o que está por vir na União Europeia do que propriamente essa questão conjuntural. A União Europeia hoje, ela está passando por uma grave crise de inflação na Itália, Reino Unido na União Europeia, né? Mas Europa, Alemanha, com uma possibilidade de escassez, por exemplo, de combustíveis. Isso porque a gente está em pleno verão na Europa. Logo menos vai começar o outono, que já é uma estação fria. Quando chegar o inverno, então, galera, nem se fale. E as reservas, vou dar o exemplo da Alemanha, né? Tá em somente 63%. E aí, será que eles vão ter gás natural para passar o inverno como um todo, sem depender da Rússia? É uma crise, por exemplo, dos fertilizantes, dos grãos. Então, é uma preocupação para a União Europeia como um todo. A Itália, por exemplo, ela recebeu 200 bilhões de euros e ela vai ter que adotar medidas que são impopulares, porque recebeu da União Europeia e a União Europeia obrigou a Itália a adotar essas medidas para que ela consiga, para que tivesse, né, recebendo esses investimentos. E são medidas impopulares de corte de gastos públicos. É óbvio que a população italiana não vai gostar. Então, penso eu que o Mário Draghi, que é um economista bem importante, né, tal, inclusive já trabalhou no Banco Central Europeu, ele meio que se antecipou à problemática e saiu antes do chabu, entre aspas, vir para o lado dele, ok? O Biden começou sua visita, né, a primeira visita oficial ao Oriente Médio, e basicamente, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, ele ratificou tudo aquilo que a gente tinha conversado. Ele vai mesmo apoiar Israel, vai apoiar a Arábia Saudita e muito possivelmente vai desenvolver uma aliança anti-Irã, anti-Teherã, né, que é a capital do Irã. Ele deixou bem claro que o Irã ele não tem autorização para ter o seu programa nuclear, que ele vai fazer de tudo em conjunto com Israel para que o Irã não desenvolva essas armas nucleares, mas falou também que o acordo para voltar, porque lembrem-se, né, em 2015, Obama, o presidente dos Estados Unidos à época, ele fechou um acordo com o Irã, em que o Irã ele se comprometia a abrir o seu país para a AIA, Agência Internacional de Energia Atômica, e em contrapartida, ou seja, para fiscalizar, ver para que estava enriquecendo urânio e tal, e em contrapartida, os Estados Unidos finalizaria as suas sanções econômicas. O Trump, em 2018, saiu desse acordo, considerando que o Irã não respeitava os limites de enriquecimento de urânio e ainda apoiava grupos terroristas. Pois é, o Biden ele disse que quer voltar para esse acordo, mas já rolaram uma série de reuniões indiretas, nunca diretamente entre Estados Unidos e Irã, né? Chefe de governo do Irã, chefe de governo dos Estados Unidos. E o Irã parece um pouco reticente em firmar esse acordo. E, cara, convenhamos, né? Nessa bipolaridade pós-guerra da Ucrânia, é uma multipolaridade, claro, né? Mas com uma liderança da China e da Rússia de um lado e da União Europeia e Estados Unidos do outro, o Irã ele está ganhando muito mais, fechando acordo com a Venezuela, fechou acordo com a China, está recebendo muito apoio da Rússia, percebe? Então, nesse momento, eu não vejo muito clima para o Irã fazer um acordo, voltar a um acordo com os Estados Unidos. E o Biden deixou bem claro, olha, a oferta está de pé, só que eu não sei por quanto tempo que os Estados Unidos ele ainda vai colocar essa oferta de pé para que o Irã volte a um acordo, uma negociação com os Estados Unidos. Galera, de fato, por enquanto, hoje o Irã ele continua enriquecendo urânio acima do permitido pelo TNP e está prestes a desenvolver o seu próprio arsenal nuclear. É óbvio que isso preocupa bastante Israel e também o próximo país que vai ser visitado pelos Estados Unidos, que é a Arábia Saudita. Beleza? E para finalizar aqui, mais uma vez, né, infelizmente, fala da crise dos nossos irmãos, dos argentinos. Dessa vez foi a vez dos produtores rurais. A Argentina, que é uma liderança, produção de carne, produção de soja, produção de trigo, cereais como um todo, né? Um país de clima temperado e com uma agricultura bem desenvolvida. Vem sofrendo com uma crise muito grande, principalmente pelo aumento do preço dos combustíveis e pelo aumento do preço dos fertilizantes no mercado internacional. A Argentina se deu bem, porque o que ela exporta, que é commodity também, aumentou de preço, mas em contrapartida, os produtores não conseguem produzir essas commodities que seriam vendidas pela falta de insumos,
pela falta de maquinários e tal. Além de tudo, a desvalorização da moeda argentina, muito possivelmente a inflação oficial, né, extraoficial, deve ser ainda maior que isso, tá? Vai bater na casa dos 76% ao ano na Argentina. Imagina, a situação brasileira já está triste, que é de 11%, né? Da Argentina vai chegar a 76% a inflação. Isso é muito grande. E os produtores rurais alegando que existe uma taxa muito grande para a exportação de produtos. É uma política econômica do governo para fazer os produtores venderem para o mercado argentino e não para o mercado externo. Interferência de novo, né? Bem pesada do governo na economia. E a dificuldade e o encarecimento do preço dos combustíveis, quase uma crise de desabastecimento, impede que eles continuem produzindo. Qual foi a solução que eles adotaram? Simplesmente paralisaram. Durante um dia inteiro, eles não produziram, não exportaram, não venderam seus produtos, nem para o mercado interno, nem para o mercado externo. A Argentina, que recentemente trocou de ministro da Economia, a nova ministra da Economia, ela anunciou medidas que são mais pró-mercado. Quais são as medidas pró-mercado? Falou que a Argentina vai reduzir o seu déficit público, ou seja, vai gastar menos do que arrecada. Isso, né? Que, aliás, deveria ser uma coisa básica, né, para qualquer economia. Então falou, por exemplo, congelamento na contratação de novos funcionários públicos. Falou, por exemplo, de cortar alguns privilégios de políticos, alguns alto escalão ali, tanto do judiciário como da parte política. E disse também que vai fazer algumas políticas pró-mercado em relação ao FMI. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, tem uma dívida com a Argentina, emprestou dinheiro para a Argentina. E a Argentina estava ameaçando dar o calote na dívida ou não pagar a dívida do jeito que o FMI queria, não adotando as medidas que o FMI queria. Voltou atrás. Não, FMI, a gente respeita as suas deliberações até para passar uma imagem melhor para o mercado internacional. Entendam, pessoal, é muito fácil, né, você fazer medidas populistas. Olha, a gente está numa crise econômica, dá dinheiro. Vamos pegar o caso do Brasil, por exemplo, né? O Brasil esse ano ele gastou 200 bilhões a mais que o teto de gastos, com corte de ICMS, com a PEC da bondade ou a PEC kamikaze que foi aprovada. E entendam, foi aprovado tanto pelo lado bolsonarista da força como pelo lado petista da força. Pô, teve acho que 10, 15 deputados que votaram contra, se eu não me engano, né? Só que, beleza, a gente pega aqui, a curto prazo, isso vai reduzir o preço dos combustíveis. Isso vai fazer com que as pessoas, ao invés de R$400, tenham R$600 para fazer, por exemplo, as suas compras, gastar no comércio, etc. Pô, legal. E depois da eleição? Porque essa PEC vai até dezembro. Depois da eleição vai vir como uma bomba. Galera, se não melhorar a macroeconomia brasileira, não adianta você ficar imprimindo dinheiro e distribuir para a população. Isso vai gerar inflação, isso vai correr o poder de compra, vai aumentar o preço do dólar. Essa irresponsabilidade... Eu sei que é chato, né? Pô, galera, papo de economia é chato, eu sei que é chato, mas é a vida da pessoa, percebe? A inflação, controlar a inflação e criar emprego é a melhor política econômica que você pode ter. Por quê? Porque a inflação ela influencia principalmente os mais pobres. A inflação, quando aumenta, geralmente também aumenta a taxa de juros. Se eu sou um cara rico, eu consigo fugir da inflação. Eu compro um título público, eu coloco, sei lá, numa offshore, qualquer coisa. E o mais pobre sente a inflação. Porque o cara ganha dinheiro e tem que gastar com roupa, com alimento, etc. Então a Argentina, aparentemente, né, vamos ver se eles realmente vão trazer essa responsabilidade fiscal prometida pela ministra da Economia. Aparentemente começa a se voltar para o caminho certo, reduzir um pouco essa interferência do grande do Estado, gastar menos do que arrecada. É chato, é dolorido, mas tem que privilegiar, tem que cortar gasto público, principalmente do elitismo ali, e criar um ambiente de negócios interessante, que é o que aparentemente a Argentina vai começar a fazer. Será, galera? Você acredita nos argentinos? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo e se concordam comigo, né, em relação à PEC kamikaze ou à PEC das bondades, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.